Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Palmeiras, tudo bem? Neste vídeo eu queria falar com você sobre a situação do Carlos Vela, o jogador mexicano que joga na Major League Soccer no Los Angeles FC, e que de certa forma tem sido especulado no Palmeiras, deixando claro que neste caso aqui não se trata de informação, se trata de pensarmos se esse jogador seria interessante para o Palmeiras, mas tentar também associar essa reflexão, inclusive com a promessa da Leila de que o Palmeiras teria grandes jogadores, e ficou mais ou menos aí tacitamente entendido de que o Palmeiras teria pelo menos um grande jogador, um grande presente aí, que a Leila daria para a sua equipe, né, e para a torcida, né, até mesmo em virtude da sua chegada à presidência do Palmeiras. Eu insisto nisso, gente, insisto em falar isso. É uma questão de sentimento mesmo. Para mim, a Leila vai ser uma grande presidente no Palmeiras. Uma das maiores da história. É só um sentimento. Posso estar errado, evidentemente, mas é um sentimento. Para mim, não, uma empresária do porte, né, da altura, da enormidade da Leila Pereira, ela sabe perfeitamente o que é ser mulher importante neste mundo. Né? Como a cobrança, sobretudo do futebol, né, que é um mundo muito machista, está de olho nela, está esperando, por exemplo, que ela erre, ela é muito atenta a isso, e acho que pode ter erros, um ou outro erro. Acho que pode ter tido aí, pode ter havido uma avaliação aí, talvez, não evidentemente dela, mas do Palmeiras em geral, e ela, de certa forma, já comanda. Sobre a questão do Lomba, que pode ser um goleiro interessante, vamos deixar claro, de repente ele chega no Palmeiras e consegue ser um goleiro aí útil, né? Ele vai chegar para compor o elenco, aquela coisa que eu sempre falo, é que se o Everton sai, ele vai ser o titular. Eu acho que poderia ter outras opções, mas enfim, tá tudo muito bem. Vamos lá. E se isto foi um erro, é um erro que dá para aceitar, porque é começo também da gestão. Agora, a gestão do Palmeiras, que já é de certa forma da Leila, já contratou o belíssimo Eduardo Atuesta, que é um jogador muito acima da média, no trato com a bola, no refinamento, gente, que ele apresenta para a bola ali no setor de meio de campo. Eduardo Atuesta é um jogador que já falamos dele aqui, para mim foi uma belíssima contratação do Palmeiras. O nome do Vela é especulado. O Atuesta não é ainda esse grande jogador, né, digamos assim. Pelo menos em termos de perfil, a gente está pensando muito nisso. Né? O Atuesta não é esse jogador. Ele é um jogador muito importante, mas não é esse jogador com esse nome todo. Quando certamente a Leila falava de presentes, não estava falando de jogadores como o Atuesta. Mas ela poderia perfeitamente estar falando, não diretamente desse jogador, mas isso se encaixa no perfil de um jogador como Carlos Vela. Carlos Vela é esse grande jogador, e hoje, inclusive, é um jogador de altíssimo salário na Major League Soccer. É um jogador que precisaria, o Palmeiras precisaria realmente de esforços, né, para contratá-lo. O Palmeiras tem condição, na minha opinião, de bancar a contratação de um jogador desse, porque é um clube hoje bem saneado, um clube hoje que lida muito bem com as suas finanças. Né? Não é, contudo, um jogador barato, mas é um jogador, por exemplo, que, na minha opinião, eu tenho para mim que ele aceitaria muito essa questão de ir para um mercado mais competitivo, futebol mais interessante, como é o próprio futebol mexicano ou o futebol brasileiro. Eu acho até que o brasileiro, nesse sentido, pode ser até mais interessante para ele do que o próprio futebol mexicano, até porque ele sofre rejeição em alguns clubes mexicanos. Né? Ele é um cara ligado ao Chivas Guadalajara, e lá quem é ligado ao Chivas, realmente, às vezes tem problema com outros clubes também. O Chivas é um clube bem complicado lá no México, em vários aspectos. Tem aquela coisa, por exemplo, de se você é Chivas, você é do Chivas, não é de mais ninguém. Então tem essa questão no México que tem ali um mercado mais ou menos fechado. Ele é um jogador, sim, de fato, caro, um jogador que entrega muito. Então, nesse sentido, ele poderia também ter mercado lá na Europa. Não tem mercado na Europa, gente. Não tem mercado na Europa porque o Carlos Vela foi um jogador que foi muito jovem para o futebol europeu e nunca encantou muito, dentre outras coisas, porque é um tipo de jogador que quando chega no futebol europeu, no Arsenal, por exemplo, ele precisava de uma certa compreensão do técnico. Era um jogador que respondia com certa demora a algumas ações, algumas tentativas. Era um jogador, por exemplo, no Chivas, no México, que ele apresentava soluções muito fáceis para o jogo. E ele não conseguia apresentar isso no Arsenal. Ele claramente precisava de processos de adaptação e os técnicos nem sempre foram muito capazes de permitir essa adaptação do Carlos Vela. Isto, né, então a gente está falando, por exemplo, de problema aí da recepção ao jogador, e também a gente pode falar também do jogador que, por ser jovem, não conseguiu lidar com os desafios colocados, com os problemas colocados para sua adaptação quando ele esteve no futebol europeu. E daí o Arsenal vai emprestando para outras equipes, então pouco ele consegue um sucesso muito grande, de maneira que ele não tem
todo esse mercado no futebol europeu. Agora, o Carlos Vela poderia, por exemplo, para o mundo árabe. É melhor ficar na Major League Soccer em vários aspectos. Poderia ir para a China. É melhor ficar no mundo árabe em vários aspectos, né? O Carlos Vela, portanto, na minha opinião, tem no mercado brasileiro, em algumas equipes do Brasil, um mercado muito interessante para ele jogar. Isso poderia atraí-lo também. Mas, Josa, por que o Palmeiras deveria contratar o Carlos Vela? Primeiro que eu acho que é o seguinte, há sempre boas opções de jogadores para o meio de campo no mercado latino-americano, e também considerando também a Major League Soccer também, e outros, né? Então por que o Carlos Vela? Porque o Carlos Vela é um jogador diferenciado, é um jogador que se insere dentro desses presentes que poderiam chegar no Palmeiras. É um jogador, meus amigos, o rival do Palmeiras está contratando muitos jogadores fortes. Muitos jogadores, pode inclusive trazer o Cavani. Pode. A gente fala, não vai trazer. Pode chegar o Paulinho, pode chegar o Cavani. Há especulação inclusive sobre o Talisca. Né? E já tem jogadores realmente muito importantes. O Flamengo tem um elenco espetacular. Pode até falar que não tem técnico tal, contra o Verdão. No Uruguai, a gente tinha claramente ali uma equipe que tinha um técnico bom e outro time que não tinha técnico. Né? Tem o Galo que está ainda reforçando ainda mais seu elenco. Um clube já muito. Uma equipe muito boa. Que está ainda reforçando seu elenco. Então, o Palmeiras também precisa de alguns jogadores decisivos, sabe? Com enormidade, sabe? Jogadores muito grandes. E o Palmeiras pode fazer isso, não precisa ficar atrás. Acho que o Palmeiras tem que, assim, tem que usar alguns bons jogadores que tem ali no elenco, inclusive alguns jovens, mas também tem que buscar, sim, alguns jogadores diferenciados. O Atuesta, para mim, é um jogador que pode entregar um pouco isso, mas o Carlos Vela seria esse jogador. Mas eu ainda não me convenci por que o Vela seria esse jogador para o Corinthians, Josa. Então explica mais. Vamos lá, então, vamos falar da carreira do jogador? Vamos. Eu vou falar pra você que é um jogador que tem uma média de gols que não é tão alta assim no começo da carreira, porque ele entregava muito mais gols do que ele fazia gols. Como eu disse, era um jogador de muitas soluções, apresentava soluções rápidas, sobretudo ali do meio de campo pra frente, no Chivas, e mesmo em situações de Celta de Vigo, em Arsenal também isso aconteceu. Mas ele nunca fez muitos gols. O Vela sempre foi pensado como jogador para trabalhar em várias funções, um jogador polivalente, mas é como se os técnicos tivessem sempre dificuldade de entender qual seria realmente a posição dele. Havia uma questão com o Vela que ninguém entendia muito bem qual era, né? Porque parecia um jogador com muito talento, mas que a aparência que ficava é de que ninguém conseguia tirar o melhor dele. Não se conseguia tirar o melhor do Vela porque, enfim... Mas era um jogador que poderia contribuir de muitas maneiras. Era um jogador que prometia demais, prometia muito, mas sempre entregava muito aquém daquilo que se esperava dele. Até que ele chega em 2018 na Major League Soccer. Quando ele chega na equipe do Los Angeles FC, ele começa a jogar e nos primeiros jogos do Vela, a coisa também não funcionava tão bem assim. Né? A coisa não parecia que ele seria um perfil parecido com aqueles perfis do Vela de outras equipes de outros momentos. Até que num certo momento, no mesmo ano inclusive, a equipe contrata um jogador bem interessante, gente. Bem interessante, olha que coisa incrível. Um jogador interessante que começa a potencializar o jogo do Vela. E aí há um entendimento, a partir desse momento, que o Vela é um jogador, que um dos problemas pelos quais o Vela não conseguia jogar bem e entregar tudo que se precisava é porque ele tem uma altíssima inteligência tática. Ele tem, por exemplo, um ataque aos espaços de uma maneira bastante brilhante. Ele tem ali um ataque aos espaços, também tem um posicionamento muito bom, deslocamento. Enfim, é um jogador que tem ali um entendimento muito amplo daquele último terço do campo. Mas por causa disso, ele precisa também de jogadores inteligentes ao lado dele. Ele precisa de jogadores, por exemplo, que entendam muito bem a sua movimentação. E que, por entender essa movimentação, coloque bolas, né? Entregue bolas para ele fazer gols. Ou que entregue bola para ele, inclusive em situação em que ele possa, por exemplo, fazer também assistências. Né? Então, por exemplo, o Vela acabava atacando certos espaços e recebia a bola de alguém que entendia o ataque a esses espaços, entregava a bola no espaço futuro correto. Ou abria-se uma jogada em que a coisa ficava tão tranquila para o Vela que ele também poderia gerar assistência. Esse próprio jogador que passava para ele poderia também se apresentar um pouco mais à frente, receber essa bola tal, e aí gerava uma trama. Né? Aí ele começou a jogar bola. Esse jogador, que se não me engano, a partir do quinto jogo no Vela no Los Angeles FC, esse jogador era um atleta de um país da Colômbia chamado Eduardo Atuesta.
O jogo do Vela melhora muito na carreira dele quando ele começa a jogar com o Eduardo Atuesta. Aí é impressionante. Os resultados são impressionantes. É de tal forma que quando a Atuesta não joga pelo Los Angeles FC, quando a Atuesta fica fora de alguns jogos também, o Vela não decepciona mais. Porque parece que ele encontra o jogo dele, porque os outros colegas também passaram a entender, por exemplo, a movimentação, né, que o Vela praticava. Outros jogadores da equipe começaram a entender também como é que o Vela jogava e como é que tinha que se comportar para que eles recebessem essa bola e também para que eles entregassem bola para o Vela. Os outros jogadores entenderam como jogar com o Vela a partir, por exemplo, da aula, né, em campo dada pelo Eduardo Atuesta. Então, com a presença desse jogador colombiano aí, o jogo do Vela ganha uma dimensão como nunca vista na carreira. E tudo aquilo que as pessoas viam na canteira do Chivas Guadalajara, do Vela fazendo dentro de campo, ele começa a fazer também, como jogador profissional, no caso pelo Los Angeles FC. Então é impressionante como um jogador inteligente, jogando com outro, consegue jogar. Alguns não muda muito, no caso do Vela, ele precisa assim, de pelo menos um jogador muito inteligente atuando do lado dele para que o jogo dele melhore. Eu vou dizer uma coisa para vocês, o Palmeiras já tem esse jogador, que é o Atuesta. E vou dizer mais. O Palmeiras tem também no Scarpa um jogador que também pode fazer essa função, na minha opinião. Pode também entregar esse jogo, essa bola muito bem trabalhada para o Carlos Vela fazer gol. Para mim, o Scarpa tem alguns elementos no jogo dele do Atuesta, embora sejam jogadores bem diferentes, na minha opinião. Então, e aí, a partir daí, o Vela passou a ser um jogador, ele é um jogador de lado de campo, ele pode trabalhar pelo lado do campo, no caso, sobretudo do lado direito, né? Em algumas situações ele pode jogar no outro lado também, não há problema. O Vela pode jogar de segundo atacante, ele pode jogar... Nisso lembra, Josa, você está falando de Luiz Adriano, não sei o quê, a gente teve jogador que poderia ser centroavante. Não, a gente está falando de um jogador diferente, gente. Estamos falando de um jogador diferente. Ele pode ser, esse segundo atacante, ele pode ser também o 9. Então, quando ele é colocado do lado do campo, ele funciona de forma brilhante. Quando ele é colocado como um segundo atacante, também ele funciona. Com a presença de outro centroavante. E quando ele é colocado de centroavante, ele também entrega do mesmo jeito. Então o Vela é um jogador que o Palmeiras contrataria e que poderia ser esse centroavante que tanto o Palmeiras precisa. É um centroavante moderno, de muita movimentação e que faz gol de todo jeito, gente. De todo jeito. Para vocês terem ideia, a partir de 2018, quando ele faz a sua primeira temporada na Major League Soccer, pelo Los Angeles FC, ele tem 31 jogos na temporada. Ele faz 15 gols. 15 gols ele dá 13 assistências. Beira o absurdo, porque é como se o cara, em todo jogo na prática, foram 31 jogos, né? Com a média entre assistência, por exemplo, aí, e gols, é coisa de quase 1 por gol. A média de gols, no caso, é de 0, quase meio gol por partida, 0,46, quase meio gol, mas se a gente considerar assistência, a coisa junta dá quase um por jogo, né? Em 2019, ele tem uma temporada espetacular, ele tem 36 jogos, faz 36 jogos, ele faz 40 gols, 40 gols, é incrível, 40 gols, e ele dá 17 assistências, aí ele supera absurdamente, né? Se a gente colocar assistência e gol, 1,5, né? Ele tem uma média aí de 1,06 gol por partida, mais de um gol por jogo. A gente tá falando de uma liga, você vai falar, é fraca. Não, gente, ela se notabiliza também cada vez mais por boas defesas. Por defesas muito interessantes. Então a gente tá falando de um cara que faz muitos gols em defesas que não são essa meia boca que a gente pode pensar aqui no Brasil. E também não é isso, é também como a coisa funciona, como é que esses gols são feitos. Então essa temporada de 2019 dele é uma coisa incrível, é a melhor da história da carreira do Carlos Vela. E uma das melhores, inclusive, de um jogador na Major League Soccer. Para mim, talvez seja a melhor carreira de um jogador na Major League Soccer, esta de 2019, do Vela, ali, na equipe do Los Angeles FC. Em 2020, ele tem 13 jogos, a gente já está vivendo um contexto de pandemia, ele faz 9 gols nesses 3 jogos. 9 gols. Acaba dando 2 assistências, tem uma média de 0,7 gol por partida. Uma média de 0,69/999, 0,7 gols por partida, ou seja, quase um gol por partida também. Em 2021, jogando nada o Vela, né? 17 jogos, só 5 gols. Né? Também não está entrando em todos os jogos, evidentemente, está aí no processo de recuperação física também. Tem 5 assistências e 5 gols nessas 17 partidas que teve até agora em 2021. Né? A Major League Soccer, aí a coisa está, né, pegando ainda. E no total da carreira, ele tem 98 jogos pelo Los Angeles FC. Ele tem 69 gols.
69 gols. É absurdo o negócio isso. É 0,8 por jogo, gente. É absurdo. E também o número de assistência. É um cara que dá muita assistência. Então, a contribuição do Vela para o jogo hoje não é apenas como um cara que faz gol, é também um cara que contribui também para o gol. E não é somente assistência, também tem muito pré-assistência. Então é um jogador caro? É, mas é aquele tipo de jogador que o Palmeiras precisaria para realmente, mudar muito de patamar. Mas poderia não dar certo. Tem um jogador do Palmeiras que poderia fazer com que tudo ficasse tranquilo para o Vela, que é o Eduardo Atuesta. O Palmeiras já buscou aquele jogador que fez o Vela jogar bola. Agora, por que não buscar também o Carlos Vela? Para mim, seria uma contratação espetacular, ao menos em tese, gente. Em tese seria uma contratação espetacular, mas evidentemente, se o Palmeiras não conseguir trazer esse jogador, pode perfeitamente encontrar outros bons meios no mercado, evidentemente. Deixando claro, isso não é informação, é apenas uma análise do jogador a partir, por exemplo, de especulações feitas do seu nome no Palmeiras. É isso. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo até o final.